Olá pessoal, boa tarde, aqui é a Prof. Gabi e hoje vamos falar sobre os advérbios. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. Os advérbios dão detalhes e características ao verbo. Tem como principal função na língua caracterizar com mais precisão o processo ou o estado indicado pelo verbo. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, palavras que não sofrem alteração quando colocadas com outras palavras femininas, masculinas ou no plural. A classificação dos advérbios. Primeiramente, é importante entender que os advérbios modificam outras palavras e sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras, quais sentidos serão adicionados. Assim, os exemplos a seguir não abordam todos os advérbios que existem, mas trazem os que são mais comuns. Advérbios de lugar são as palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Advérbios de tempo são as palavras que expressam tempo ou período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Advérbios de modo são as palavras que ajudam a entender o modo, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, rapidamente, entre outros. Advérbios de intensidade são as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são pouco, muito, demais, bastante, mais, menos e entre outros. Advérbios de afirmação são palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação, como por exemplo, sim, certamente, realmente, entre outros. Advérbios de negação são palavras que complementam ou reforçam o sentido de negação, por exemplo, não, nunca, jamais. Advérbios de dúvida são palavras que dão ideia de dúvida, como por exemplo, talvez, provavelmente, eventualmente, porventura. As locuções adverbiais. As locuções adverbiais seguem exatamente a mesma lógica dos advérbios. Porém, elas chamam-se locuções adverbiais porque são duas ou mais palavras juntas para passarem as ideias que vimos anteriormente nos advérbios, além de outros sentidos. Por exemplo, as locuções adverbiais de lugar são ao redor, por perto, em cima, por ali, à esquerda. As locuções adverbiais de tempo, logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, para sempre, nunca mais. De modo, bem devagar, ao contrário, em detalhes. As locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, bem maior. De afirmação, com certeza, de fato, sem dúvidas. De negação, de jeito nenhum, nunca mais, de maneira nenhuma. De dúvida, quem sabe, entre outros. Enfim, pessoal, por hoje é só. Beijos e até logo!